uma coisa que está preocupando bastante o pessoal da nossa área. Eu sou contabilista, o Johnny acredito que também seja, né, Johnny? O pessoal aí também está muito preocupado, tanto com a reforma quanto com a lei que saiu ali para cobrar imposto de renda e contribuição de benefício fiscal. Aqui tá demais, viu? Na verdade é porque o pessoal acha que a reforma, é passado que a reforma tributária vai ser algo bom. Vai ser ruim, vai ser bem Não vai pior. ser bom, vai ser... Você tem que pensar, se eles querem aprovar, é ruim, e realmente é ruim. Porque a reforma tributária. Assim, a ideia deles é vão unificar alguns tributos, eles vão dar isso numa mão para a gente, na outra mão eles vão aumentar a alíquota, então é melhor deixar do jeito que está. Aumentar a alíquota, gente, vai deixar um imposto com uma alíquota média de 27,5%, isso fora imposto de renda e contribuição social, que é 1/3 do lucro da empresa. É uma coisa sem precedente histórico, porque muita gente reclama, Portugal roubou a gente, o quinto era 20% bruto. Os caras agora é 27,5% do bruto, mais 1/3 do que sobrar do seu lucro. Eduardo, você que tem mais conhecimento histórico sobre como que o Salazar reimplantou todo aquele sistema tributário que deu uma alavancada lá em Portugal quando ele assumiu o Estado Novo, porque o Estado português, quando ele assumiu, estava mais ou menos numa situação parecida com a nossa, né? Sim. Beirando a falência, endividado, ninguém sabia o que fazer. Exatamente. Isso. Falar um pouco a respeito. De fato, o Estado português estava em frangalhos quando Salazar subiu as escadarias do Palácio de Queluz para assumir o cargo de ministro das Finanças. Depois é que ele se tornou primeiro-ministro, mas num primeiro momento, em 1928, ele assumiu apenas o Ministério das Finanças. E uma das primeiras providências que ele adotou ao assumir o cargo foi reduzir o seu próprio salário. Cortou pela metade o seu próprio salário, porque assim ele esteve em condições de exigir um corte equivalente no salário dos demais funcionários. Porque ele sabia, dada a situação de déficit orçamentário, de déficit fiscal do erário, ele sabia que teria de cortar gasto, inclusive com os vencimentos dos servidores públicos. Então, para ficar em condições morais de exigir esse sacrifício dos funcionários públicos, ele reduziu, se eu não me engano, em 50% ou 75% o seu próprio salário de ministro. Isso do ponto de vista orçamentário. Do ponto de vista tributário, aí que eu considero mais interessante. O ponto mais interessante, ele reduziu a carga tributária que incidia sobre as atividades produtivas e, por outro lado, aumentou a carga tributária que incidia sobre atividades financeiras, ou seja, improdutivas, e também sobre atividades que geravam déficit nas transações de Portugal com o exterior. Por exemplo, importações, remessas de lucros de empresas estrangeiras, etc. Então, aquelas atividades que não eram produtivas ou que geravam perdas nas relações de Portugal com o exterior, essas tiveram a sua carga tributária elevada. Enquanto as atividades produtivas, como a agricultura e a indústria, tiveram sua carga tributária reduzida. Uma questão aí que a gente vê realmente a relação entre economia e moral, que é a ótica correta, que é a ótica católica da economia. Católico não separa economia da moral. Então, por uma questão de justiça, você dá isso é discriminação. Claro que é discriminação. Você vai dar tratamento tributário idêntico, isonômico, para atividades econômicas que, no seu mérito, geram efeitos distintos. Não, então você tem que discriminar mesmo. Salazar fala disso num livro que, inclusive, eu posso deixar o link na descrição, digitalizado. O livro se chama Como se Levanta
um Estado. Livro que ele publicou em 1937, pouco mais de 100 páginas, que explica como foi feito o trabalho de reconstrução econômica e moral da nação portuguesa. Porque a outra opção, vejam a situação de Portugal, a outra opção era permitir que o país fosse administrado do exterior. Vocês sabiam disso? Essa é uma coisa que eu não sabia. Isso. O país estava tão endividado com os bancos internacionais que não conseguia um novo empréstimo para refinanciar as suas atividades. E a condição que a Liga das Nações impôs para avalizar esse novo empréstimo foi o seguinte: a gente empresta o dinheiro, mas o orçamento vai ter a sua execução supervisionada por uma equipe de fora, de peritos estrangeiros, porque vocês não sabem administrar o vosso próprio dinheiro. Vocês já demonstraram que não sabem cuidar do seu próprio dinheiro. Então, vocês não vão receber esse empréstimo para gerenciar segundo o seu próprio critério. Vocês vão administrar esse dinheiro sob supervisão externa. Então, essa condição foi considerada muito humilhante, obviamente, uma nação que preze sua independência contrair um novo empréstimo nessas condições é bem humilhante. E aí chamaram Salazar. Aí ele foi chamado, em 1928.